Shalom, meu povo. A paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tudo na graça de Deus. Amados, eu venho aqui falar um pouco da palavra de Deus. Eu preciso falar um pouco da palavra de Deus, exatamente sobre o nome de Deus, que é complicado. A gente vê cada coisa, cada afirmação sobre o nome de Deus que dá dó, dá muita dó, porque é muito complicado. Eu vou só fazer você pensar aqui, tá? Vou fazer só você pensar um pouco. Acabei de ver um vídeo, amado, que eu vou dizer para vocês, de um testemunho de Jeová, querendo provar dentro do hebraico que o nome do Eterno é Yehová. Para eles essa é a pronúncia correta, e que a tradução Jeová tem que ser respeitada, porque Deus respeita todas as línguas e adorações em todo idioma. Beleza. Até aí, meias verdades. Mas o nome de Deus é Jeová? O nome de Deus é Jeová? Não é Jeová. E eu vou provar para vocês agora, e que nem a pronúncia no hebraico é Jeová, nem a pronúncia, tá? Então, vamos lá. Eu só estou compartilhando aqui e eu vou provar, irmão, para você. Você só não vai entender se você não quiser, tá? Se você não quiser, você não vai entender. Mas aquele que tiver aí, você não vai nem precisar queimar neurônios aqui. Eu vi um TJ aqui pegando textos em hebraico e fazendo uma maior lambança que dá dó, né? Ele quer explicar e acaba complicando as coisas ainda mais, né? É verdade, porque a mentirinha, né? A mentirinha, ela só traz confusão. A mentirinha, ela não edifica, né? A mentirinha, ela não edifica, ela só traz confusão. Confusão em cima de confusão. Então eu vou provar para vocês aqui agora sobre, vamos primeiro trabalhar, olha, eu vou ser simples, mas vamos trabalhar primeiramente provar se o nome de Deus realmente é Jeová. Ou Yehová, que segundo eles é o nome de Deus em hebraico, né? Então vamos lá. Aqui está o texto, eu estava só compartilhando, quem quiser compartilhar, tá? Você pode compartilhar. Bom, qual era a afirmativa desse indivíduo? Bom, eu assisti o vídeo desse indivíduo todo para ver se tem algum fundamento, porque antes de nós discordar de alguma coisa, você tem que ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, né? Eu vejo pessoas aí que já responde a outra, ele nem ouviu, ele nem entendeu o que a pessoa quis dizer e já responde simplesmente por causa de um preconceito. As pessoas hoje já dão respostas através de preconceitos, né? A pessoa, esse aí não é o que eu acredito, então ele nem ouviu direito aquilo. Mas eu fiz questão de ouvir, aí eu acabei de ficar mais incrédulo, né? É complicado. Vamos lá. A questão é o seguinte. Aqui, ó, eu coloquei o tetagrama, tá? Coloquei umas imagens aqui, que é o tetagrama. O que é o tetagrama? Né? Que muitos chamam de Jeová. Esse aqui é o tetagrama, as características da grafia hebraica, tá? É esse aqui, ó. A leitura começa sempre da direita para a esquerda. Ok, tá?
Para você que não entende nada de hebraico, então eu vou explicar para você. Muito bem simples. Essa palavra aqui, ó, tá? Lembre-se que eu estou falando com pessoas que não têm noção nenhuma de hebraico. Essa palavrinha aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, ele equivale a um i. Chama Yud, tá? Ele equivale a um i. Esse aqui equivale a um R leve na nossa garganta, tá? Esse aqui, ó, equivale a um V do nosso português. E, novamente, esse aqui equivale a um R. Agora, aqui, ele está mudo, tá? Ele está muda. Ela não tem som nenhum no final aqui. Equivale a um R. E esses pontinhos vermelhos aqui são os pontinhos que nós chamamos de vogais. Não vou explicar de onde que vem as vogais, não vou entrar nada disso, tá? Vamos ficar aqui. Esses dois pontinhos aqui, ó, que vale um R. Não tem canetinha isso aqui, né? Deixa eu ver. Não tem canetinha. Se tivesse uma canetinha, era legal para nós sublinhar aqui. Então, fica assim mesmo. Tá meio pesado aqui o negócio. Então, o que que acontece? Então, se eu for fazer a leitura, ó, I, aqui equivale um E. E, como aqui equivale um R, esse que está aqui, nesse pontinho aqui, ó, flutuando aqui, equivale um O. Ro, junta com essa vogal aqui, ó, tá? Então, ro, vogal não, com consoante e vogal, O. Ro, e temos o V aqui, o V, mais uma vogal, e nós vamos pronunciar Iehová. Iehová. Então, essas letras que vocês estão vendo aqui, tá? É o chamado tetagrama, ou seja, é as consoantes, as letras que compõem o nome de Deus. As letras que compõem o nome de Deus. Ok? Beleza. Então, o que que acontece? É daqui que os testemunhas de Jeová e alguns outros sectários costumam chamar de traduzir para o português, assim, ele fala, é uma adaptação, não é uma tradução correta, né? É uma adaptação, algo que chega perto, Jeová. Então, olha para você ver, Jeová com a pronúncia aqui, ó, Iehová. Aí eles chamam, né, segundo a perspectiva na língua portuguesa, existem algumas traduções que às vezes colocava também até essa forma de Jeová. Mesmo que na língua original do hebraico não existe a letra J ou nenhuma letra do alfabeto hebraico que tenha o som de G, mesmo não tendo. Então, colocaram Jeová, assim como colocaram Jerusalém, que é Yerushalayim, tá? Mas colocaram Jerusalém, tal. Beleza, nós não estamos questionando algumas questões, né? Você não observe que ninguém fica brigando, entende? Ninguém fica brigando para afirmar se o nome da cidade dos judeus, né, é Jerusalém ou é Yerushalayim. Ninguém fica brigando por causa disso. Mas aqui nós temos Iehová, a qual eles colocam Jeová. Tudo bem? Aqui está a forma de cada letrinha dessa aqui, ó, como seria no sem vogais, sem vogais, só as consoantes, ó. Nós temos o I, que representa esse aqui, ó. Nós temos o H, né? O H, que representa esse aqui. Temos o W, essa forma do W aqui é uma forma americana, né? Que equivale a um V, tá? Que equivale a um V. E nós temos o outro Re,
aqui, né? Você vê aqui, ó, o re, que é a forma do H, que equivale o re aqui. Então, isso aqui chama-se transliteração. O que está falando aqui no inglês aqui, o expositor está colocando que a pronúncia seria Adonai, né? Pronúncia de Adonai. Mas vamos lá. Ok, beleza. Então, se eu pegar, preste muita atenção ao que eu vou falar agora. Se eu pegar textos hebraicos, né, aonde está o nome de Deus, você vai ler quando chegar, quando falar o nome de Deus, o tetragrama, você vai ler Yehová e vamos ter expressões exatamente assim. Yehová. Nós vamos ter expressões Yehová. Ok? Yehová. Agora, o grande problema, preste muita atenção onde que nós vamos chegar agora, tá? Qual é o problema? Porque nós já temos outras expressões que temos o nome de Deus, que é o tetragrama, que desde está Yehová, nós já temos em outros textos, por exemplo, que está falando do nome de Deus, o nome Ievá. Só tirou o O aqui, Ievá. Por quê? Por quê? Né? Isso os TJs não me explicam. Por quê? Aqui já não tem o O aqui, ó. Tem um O aqui em cima, que é aquela bolinha, que tá aqui, ó. Dependendo do versículo, já não tem. Por quê? Beleza. Mas aqui ainda tem uma semelhança muito grande, né? Na pronúncia, ó. Ievá. Ievá. Enquanto que aqui Yehová. Então, assim, uma pronúncia quase, mas não é igual. Ievá. Então, quer dizer que se aquele que lê hebraico, então, às vezes, ele vai ler o nome de Deus com as vogais, vai ler Yehová, e outro ele vai ter que ler Ievá? Sim. Então, se a Bíblia, se eles defendem que a Bíblia faz tanta questão de falar o nome de Deus na íntegra, então eles não explicam o porquê de outras pronúncias diferentes que o tetragramas vai produzir. Eles rejeitam uma teoria não, uma explicação. Se eu pudesse olhar nos seus olhos agora, né? Eles rejeitam uma explicação que é explicado, relatado, documentado em praticamente todas as gramáticas quando trata um pouco, porque as gramáticas às vezes dão uma explicação não muito vasta, porque é gramática, não é explicação exegética de texto, né? Mas às vezes as gramáticas dão a explicação sobre o tetragrama. O que as gramáticas, viu, gente? As grandes autoridades de gramática, né? Gramática esta qual, para um testemunho de Jeová aprender hebraico, para o cristão aprender hebraico, ele se baseou, né? Precisa, né? A gente é alfabetizado por gramáticas, não é isso? Então, o que acontece é o seguinte. O que acontece é que eles rejeitam uma explicação muito óbvia. Os judeus pegaram as vogais. Daqui, ó. Aqui temos uma palavra. Tá? Adonai. Adonai. Depois eu vou explicar porque nós temos Adonai com Kamitz, que é o A longo, e o Adonai com Patá, que é o A breve. Depois eu explico isso. Né? Eu poderia explicar agora. Quando está simples. Quando Adonai está com Kamitz, aqui, ó, é porque está se referindo ao eterno, a Deus. Tá? Então aqui você pode colocar no singular. Mas quando está com Patá, está se referindo, está no plural, né? Senhores, meus senhores, e assim por diante. Por isso que para interpretar as escrituras precisa também do contexto cultural. Vamos lá. Então, Adonai, se você dá uma olhadinha aqui, ó. Então, a própria gramática vai dizer, as gramáticas dizem
Depois eu vou explicar, porque aqui eu estou usando só a gramática, mas não é só a gramática não, tá? Eu estudei em faculdade judaica, judeus ortodoxos, judeus de sangue. Me explicaram isso melhor ainda. Então nós temos aqui, ó, Adonai, a palavra Adonai que está aqui, ó. Observe, os judeus tiraram essa vogal, tá vendo essa vogal aqui, ó, é uma vogal. Esse traço é duas bolinhas. Então eles tiraram essas duas bolinhas aqui, ó, que chama Shivá, e colocaram aqui. Ok? Tá vendo essa aqui, ó? Então nós lemos assim, ó, A, Do, isso aqui equivale a um D, tá? A, Do. Olha aqui, ó, o O aqui, ó. O que que eles fizeram? Eles tiraram a vogal dessa aqui, ou copiaram e colocaram aqui, ó. E aqui, ó, o Kametz, tá? O Kametz, eles tiraram de Adonai e colocaram aqui. Beleza? Para que eles fizeram isso? Ah, se eu pudesse olhar nos seus olhos agora. Os judeus não pronunciam o tetagrama. Você nunca vai ver eles pronunciar o tetagrama. Nunca. Toda vez em hebraico que eles lerem uma palavra no texto, que está o nome do Eterno, que é essas palavras, que é essas letras aqui, eles vão deparar com essas vogais aqui e eles vão ler Adonai. Você já prestou atenção? Você que estuda um pouquinho hebraico, ou já viu debate, você já percebeu que os judeus, toda vez que eles estão fazendo uma leitura que tem o tetagrama, eles chamam de Adonai e nunca faz uma pronúncia da letra? Sempre chama de Adonai. Por quê? Porque numa sinagoga, aqui ó, no culto litúrgico sinagogal, isso aqui é para lembrar eles a não se atreverem a tentar fazer pronúncia, até porque eles alegam que não perderam a pronúncia do nome de Deus. Então, aqui ó, quando eles veem essas vogais aqui, logo eles lembram da palavra Adonai. Então, por isso que ele chama o nome, o tetagrama, de Adonai. Porque as vogais lembram a eles que é a pronúncia que eles devem pronunciar. Adonai. Por exemplo, nós temos Shema Israel. Aí você já viu a pronúncia? Já prestou atenção na pronúncia? Quando eles falam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No hebraico, Shema Israel, ouve Israel. Aí, tá lá, Adonai Eloheinu, né? Eles colocam Adonai, que é traduzido sempre por Senhor. Mas, na verdade, a palavra, a consoante que está ali, não é a consoante do Adonai. É o tetagrama que está ali. Mas eles nunca vão fazer a pronúncia do tetagrama. Então eles vão chamar o nome de Deus de Adonai. Hoje ele tem alguns nomes que eles falam Hashem. Hashem quer dizer o nome. Ha é um artigo, que nós falamos o. Shem, nome. Shem. Por isso nós temos a palavra Shemot, que é traduzido por êxodo, mas no seu hebraico é Shemot, né? Ou seja, que vem de Shem, né? O nome. Nome. Hashem, o nome. Porém, preste atenção. Então, assim, algo aqui que está tão óbvio, eles começam a negar isso aqui. Essa explicação que está tanto nas gramáticas, tá? Nas gramáticas que tem cunho acadêmico. Eu estou te falando gramática que tem cunho acadêmico, tá? E tanto informação que um próprio judeu te daria, né? Quem estudou no Yeshiva, teve formação judaica com judeu como eu tive, pelo menos terá acesso a esse conhecimento. Vamos lá? Então, eu espero que vocês entenderam. Então, o grande problema é o seguinte: para se provar isso, nós temos outra passagem na Bíblia que vai estar assim, ó.
Às vezes você tá lendo, quem lê hebraico vai estar lendo e vai ver o tetagrama. Novamente aqui, ó. As consoantes. Só que vai ler assim, ó. Yehovi. E às vezes, Yehovi, às vezes vai estar assim, ó. Ie, porque isso aqui equivale a E também, tá, gente? Yehovi. Já tiraram o Kametz daqui. Já tiraram o A, que era Yehová, né? Já tiraram o A. Então você vai fazer leitura do tetragrama e vai ver consoantes. Eu estou falando na Torá, na Bíblia hebraica mesmo. Não estou falando nos originais, gente. Vai estar Yevi. Ou seja, vai levar você a fazer outro tipo de pronúncia. Yehovi. Outro tipo de pronúncia. Ok? Agora, mais ainda, olha mais, ainda tem esse. Às vezes você vai estar lendo o texto, você vai ler assim, ó, Ievi, é o que mais tem essa passagem aqui, ó. Ievi. 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 É o que mais tem. Ievi. Poxa, que bela de confusão, né? Se a Bíblia hebraica faz questão, conforme o testemunho de Jeová se apegam com isso aqui, ó. Ah, é Yehová. Aqui, ó, Yehová, tá escrito, ó, Yehová. Mas nós temos um monte de variantes. As vogais mudam. Yehovi. Yevi. É o que mais tem aqui no hebraico, é Yevi. Yevi. Por que Yevi? Por que será Yevi? Vou explicar agora por que Yevi. Temos aqui, ó. Aqui nós temos a palavra. Aqui nós temos a palavra Elohim, que é traduzido por Deus. Tá? Elohim, repito, que é traduzido por Deus. Como é que eu traduzo Deus? De onde vem Deus, a nossa tradução? De onde que está apoiado a palavra Deus no original? Essa palavra aqui, ó. Agora presta atenção como é que ele é, ó. Ele é E, ó, que é um E, Ri. Então nós temos um E, um O e o I. Elohim. Então, é da onde se forma o tetagrama. Então, tira essas vogais daqui, tiramos essas vogais daqui, de Elohim, e coloca no tetagrama. Então, nós tiramos a vogal do Elohim, as vogais aqui, ó. Olha pra você ver, não é a mesma vogal? É a mesma. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, aqui, ó. Não é o mesmo que tá aqui? Não é o mesmo? É o mesmo. Olha aqui, ó. Não é o mesmo que tá aqui? É o mesmo que tá aqui, ó. Aqui embaixo. Ievi. É as vogais tirado da palavra Elohim e colocado aqui. E colocado aqui, ó. No tetagrama. Moral da história. Então você já consegue entender que nós temos vogais tirado de Adonai e é colocado no tetagrama. E também temos vogais que é tirado de Elohim, colocado no tetagrama. Você vai ver todo testemunho de Jeová que fica usando terminologias hebraicas, aí você nunca vai ver eles explicando isso que igual eu estou explicando. Nunca. Ele vai colocar um monte de texto lá para não sei o que, repetição de texto, mas não consegue explicar nada, é só confusão, que eu acho que nem eles mesmos estão entendendo o que eles estão falando, de tanta confusão que eles fazem, de tanta manobra, piloreta, né? Tanta piruleta que eu vou te dizer. Então o que acontece, gente? É muito simples. Por que, Ney? Então para que isso, Ney? Vai colocar o nome de Adonai no tetagrama, de Adonai no tetagrama, depois coloca as vogais de Elohim no tetagrama. Para que isso? Primeiro, sempre para lembrar o judeu, porque esses textos, esses sinais aqui, ó, foi colocado por judeu com o propósito de preservar
a pronúncia, né? E, ou seja, são codificações judaicas, vou colocar assim, codificações judaicas para leitura sinagogal, para a leitura deles na sinagoga. Então, o que que acontece? Aí, nós temos, por que colocou então as vogais de Adonai em Elohim? Em Elohim não, no nome de Deus que é o tetragrama. Simples. Porque nós temos uma passagem como essa aqui, ó. Você tá vendo essa passagem aqui, ó? Essa passagem aqui é retirada de Amós, tá? Depois eu coloco o versículo aí embaixo aí. Essa passagem aqui é de Amós, uma passagem, um trecho em hebraico, tá? Então, essa passagem aqui, ó, aí tá aqui no fim do versículo dessa passagem. No fim desse versículo, nós temos aqui, ó, Adonai e Evi. Pera aí. Adonai e Evi. Por que que não colocou aqui, ó, Yehová? Porque aqui, nessa leitura aqui no texto em hebraico, que está no livro de Amós, eu não disse para você que quando a vogal de Adonai está no tetragrama, não é, eles não fazem a leitura de Adonai? Eles não fazem a leitura, eles não chamam o nome de Deus, que é as letras do nome de Deus de Adonai? Sim, você disse. Mas aqui nós temos Adonai. Então não faria sentido aqui eles lerem assim, ó, Adonai, Adonai. Eles não faria sentido. Se eles colocassem aqui o tetragrama, ou seja, as vogais de Adonai aqui, ficaria simplesmente, nós ia repetir Adonai, Adonai, né? Então, não tem sentido. Então, por isso que eles colocou assim, ó. Por isso que vai traduz assim, ó. Vamos fazer uma tradução conforme a semântica do sentido que ele, porque baseando no que eles colocam as pontuações. Eles vão traduzir assim, ó. Senhor Deus, porque Adonai é Senhor. Senhor Deus. Então eles vão ler Adonai Elohim. Adonai Elohim. Então, novamente, como nós temos a vogal de Elohim aqui no tetragrama, eles são lembrados que essa pronúncia aqui, que o tetragrama, o nome de Deus, é para ser chamado de Elohim, justamente porque já temos um Adonai aqui. Então, eles não vão repetir duas vezes Adonai. Então, por isso que dentro do contexto você vai ver o tetragrama com as vogais de Adonai, outra hora você vai ver o tetragrama com as vogais de Elohim. Isso os testemunhos de Jeová não explicam para vocês. Isso os expoentes dos hebraico, né? Porque é hebraico, mas tem os hebraico, né? Eles não explicam para vocês, não conhecem cultura, não tem domínio, né? Mas querem falar do nome de Deus. Eu nem vou entrar em Al. Aí eu tenho que ficar refutando o tal de Al aqui, porque inventaram o tal de Al, que dentro da estrutura gramatical não oferece esse tipo de leitura, o tetragrama. Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, e fui. Se você não entendeu nada, convido a vocês a fazer parte do meu grupo de hebraico bíblico, né? Um curso de hebraico bíblico para você dominar e refutar, além de ser edificado e refutar esses besterol. Salvar muito crente, que tem muito cristão aí que tá com essa besteira de nome, né, de querer adivinhar o nome do Eterno sem conhecer nada e ainda afirmando que o nome do Eterno é Iau, para acabar o resto, né? Para acabar o resto, dizem que é Iau. Deus que me guarde, né? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.